Queria que você abrisse as vossas Bíblias em Neemias, capítulo 1. Quem está feliz, dá uma glória a Deus. Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados, mesmo que vocês estiverem espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei, eu os trarei para o lugar que eu escolhi, para que estabeleça o meu nome. Vou ler o 9 novamente. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo dos céus, de lá eu reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para que estabeleça o meu nome. Pode sentar dando um brado de glória a Deus. Aleluia. Glória. Deus maravilhoso. Aqui vim trazer uma mensagem de Neemias, a qual um homem se sensibilizou a fazer uma obra para Deus. Só que se acompanhássemos o anterior do texto, vai dizer que Neemias, ele nasceu, a sua juventude foi erguida em meio ao caos. A Bíblia aqui vai nos dizer que o sucesso de Neemias foi por ter servido um rei que não era dele. Aqui a Bíblia vai nos dizer que Neemias, ele era um copeiro do rei, mas foi alguém que nasceu em tempo de angústia. Foi alguém que nasceu em um tempo em que Deus já estava tratando um povo em um dos maiores sofrimentos que o povo de Israel sofreu. Porque aqui a Bíblia vai nos dizer que ele estava no tempo do rei Artaxerxes, que era o esposo de... Ele estava no tempo do rei Artaxerxes, que era o esposo de Esther. Já me fugiu a memória. E aqui a Bíblia vai me trazer a memória, porque antes do rei Artaxerxes, a Bíblia diz que vai vir o rei da Babilônia. Depois do período do rei da Babilônia, vai vir outro rei, que é o neto do rei da Babilônia, de Nabucodonosor. E depois do neto de Nabucodonosor, vem outro rei, que se chama Dairo. E depois de outro rei, vem Artaxerxes. Só que aqui a Bíblia vai nos dizer que vem 4 reinados. Mas 4 reinados para se tornar o caos em Israel. A Bíblia vai nos dizer que Nabucodonosor começa com uma experiência tão grande, a qual ele não veio só para acabar com os planos de Israel. E aí é onde que entra na mensagem a qual a palavra de Deus vai nos dizer que o ladrão, ele vem não só para matar, não só para roubar, mas ele também vem para destruir. O significado da destruição não é o que você tem aqui. A destruição é o que ele roubou seu lá de cima. Só que a gente não entende. Quando entramos nesses parâmetros, a Bíblia aqui vai nos dizer que ele conseguiu roubar, que ele conseguiu matar, mas ainda ele não conseguiu destruir. E é isso que eu vim trazer. Talvez você esteja sentindo isso. Alguém pode ter roubado de você, alguém pode ter tentado te destruir, mas o que é importante é o que o mais necessário que você carrega não está aqui, mas está lá em cima com Deus. E aqui a Bíblia vai nos dizer sobre esses 4 reinados, que ele cresce em tempos de caos, em que ele cresce em tempos de problemas. Só que aqui a Bíblia vai nos trazer a memória que não importa a localidade que você está, que não importa a roda que você está, o mais importante é a intimidade que você tem com aquele que está escrito e está acima das estrelas. E aqui a Bíblia me trouxe um constrangimento, a qual foi alguém que estava bebendo da comida do rei, provando da bebida do rei, só que a sua família estava sofrendo. Aí aqui a Bíblia me trouxe uma mensagem
a qual foi um tempo que Deus já estava chicoteando a terra, chicoteando o seu povo escolhido, porque a Bíblia vai trouxer outros profetas para fazer com que o povo se renuncia àquilo que eles estavam fazendo, um povo que estava se prostituindo. A Bíblia inteira vai falar sobre um relacionamento com o Pai, só que a gente não entende que nós somos a noiva, e o Deus que nós servimos não quer uma noiva que seja uma prostituta, não quer uma noiva que adora outros deuses, não quer uma noiva que adora em prostíbulos, não quer uma noiva que rouba, que é ladrona, não quer uma noiva que adora com qualquer um. Deus quer alguém que seja puro ao falar, que seja liberto ao dizer alguma coisa, e que sonha e que tem uns projetos mais com Deus. E aqui a Bíblia vai nos dizer que foi um povo prostituto. E o Senhor começa a falar: Jeremias, abre a boca. Jeremias, te levanto com uma vara. A vara não era para acariciar, mas era para trazer de volta aquilo que foi perdido. Só que o povo não dá ideia. Só que o povo não traz a ideia a entender o que estava se passando naquele momento. E vem Isaías, e vem os profetas. Só que o povo não quer entender mais. O povo não quer mais ouvir a Deus, porque o pior momento do povo é quando o povo não é exilado, é quando não tem nenhum inimigo. O pior momento do cristão é quando não tem inimigo, é quando ninguém acendeia o nosso arraial, é quando não tem alguém para prevalecer guerras sobre as nossas vidas, e achamos que está tudo bem, que não precisamos de Deus, achamos que precisamos de um rei. Aí levanta Saul. Aí é onde começa o erro de Israel. E quando Deus levanta para o povo e fala: levantarei um rei sobre vocês, só que haverá um momento que ele cobrará o imposto, que ele chamará os seus filhos para servir. Haverá um tempo que ele pegará as suas filhas. Haverá um tempo que ele vai tirar tudo aquilo que eu não cobrava, mas ele vai cobrar. E porque vocês pediram, vocês vão ter que aceitar. E dali começa a vir os problemas em Israel. Saul endoida, vem Davi, depois vem Salomão. Só que depois de Salomão vem seu filho e vem Nabucodonosor. Só que a ideia de Nabucodonosor foi tão profunda, porque ele não queria só vencer Israel, ele não queria só ganhar Israel. A Bíblia diz que ele queria aniquilar Israel, porque você aniquila um povo, você aniquila um homem através do seu filho. Se você matar o filho dele, você mata os sonhos dele. Porque aqui a Bíblia vai nos dizer que os filhos são a herança, são os sonhos do seu pai. E a Bíblia vai nos dizer o que Nabucodonosor faz com o povo de Israel: rouba todas as crianças, rouba todos os jovens. E não só isso, primeiro ele vai em busca do quê? Dos que eram usados por Deus. Ele vai em busca de quem? Daqueles que são primícias do Senhor. Ele vai atrás de quem? Aquele que é obediência, aquele que é temível, aquele que teme ao Senhor, aquele que tem o poder de Deus. E ele vai atrás desses, porque ele entende que se ele corromper o que já está debaixo da graça, acaba. E aí ele começa a ter a destruição. Aí coloca Daniel, aí coloca Ananias, aí coloca Misael, que depois ele coloca o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego, nomes pagãos. E aí ele começa querendo aniquilar o povo. E aí a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele queima os portões de Israel, ele destrói os muros. Só que o povo ainda ficou em Israel. Ele pega metade do povo, leva a juventude para a Babilônia, a qual a juventude cresce entendendo o que? Em outros deuses. Ele começa a entender o que? Que existe um rei de Mamão, existe um rei que dá dinheiro, existe um rei que é só você orar que ganha guerras. E alguns deles acabam se perdendo, enquanto o povo de Israel está lá em Jerusalém, sofrendo, com os muros queimados, com os muros estremecidos e com os seus portões derrubados. E aqui a Bíblia vai nos trazer a memória que existe um povo que não se corrompe, mas daí se vai virando o reinado.
Só que desde então do reinado, a Bíblia vai nos dizer aqui que se torna o que Nabucodonosor queria fazer com o povo. Porque o povo não tinha ninguém em Israel para levantar o muro. Não tinha ninguém em Israel para levantar as portas. Tinha, mas ninguém se levantou, porque quem era fiel estava na Babilônia. Quem estava em Israel não se preocupou em levantar os muros. Quem se preocupou em Israel aceitou ter um ambiente de zombaria. Quem estava em Israel aceitou entrar pelas portas com os muros derrubados, aceitou entrar pelas portas queimadas, mas mesmo assim não entendeu que o Senhor queria para que levantasse tudo aquilo. E aqui a Bíblia vai nos dizer que entra Neemias, 4 reinados, 4 reis, que trouxe a desgraça para Israel. Não porque o inimigo quis, mas foi porque Deus quis. E aí entra Neemias. A Bíblia diz que Neemias era um copeiro de Arsaxerxes, a qual os seus irmãos chegam até a ele e começam a o perguntar, e começam a dizer para ele mensagens, e começam a trazer notícias de Israel. Porque se quando tem alguém e não faz nada, vai vir alguém de longe para trazer notícia. Vai vir alguém de longe para tomar as providências. Enquanto ninguém que está aqui faz, vai se levantar alguém. Vai ir alguém e vai falar: está acontecendo isso, está assim, está desse jeito. Mas precisa de alguém para que o coração arda e ele se levanta e faz o que é preciso se fazer. E aqui a Bíblia fala que o coração dele estremeceu. A Bíblia fala que o coração de Neemias se estremece, ao ponto de ele estar triste. E aqui a Bíblia vai nos dizer que Neemias, ele entra para o seu quarto e ora. Só que me chamou a atenção, o que me chamou a atenção é que Neemias fica 4 meses orando. O que me chama a atenção é que Neemias fica 4 meses orando, 4 meses de luto. Neemias fica 4 meses dentro do seu quarto chorando. Ele não precisava chorar porque ele estava comendo. Ele não precisava chorar porque ele estava bebendo. Estava se vestindo com vestes de linho fino. Estava sendo bem cuidado. Mas precisou arregaçar as mangas para entender aqueles que estão morando lá, que não entenderam. Ele precisou de um que estava muito longe, vivendo muito bem, para pensar em voltar e trazer uma coragem que já estava perdido no meio do arraial. Ele não trouxe só recursos. A Bíblia fala que ele traz coragem. Ele não traz só madeira. A Bíblia fala que ele traz coragem, que ele traz virtude. E eu vou dizer para você outra vez: aqui não é lugar só para te dar recursos, mas aqui é lugar para te trazer coragem. Para te trazer coragem que a palavra é pregada do jeito que é pregado aqui. Para te trazer coragem do jeito que Deus quer que você viva. E a Bíblia aqui vai nos trazer que ele se entristece e ora 4 meses. E a Bíblia fala que quando ele vai servir, a oportunidade aparece. E aí eu pergunto para você hoje: você já serviu? Porque aqui a oportunidade só acontece quando serve. Agora eu te digo, já pensou se ele com o coração estremecido começa a ter raiva do rei e fala: eu não vou servir mais? Já pensou se ele chega para Arsaxerxes e fala: eu não vou servir mais, porque ele queimou os meus portões, porque ele queimou os meus muros, e aonde o meu pai foi sepultado está sendo lugar de vergonha, não vou servir. No mesmo momento o canal que era aberto estaria fechado, porque ele mesmo aceitou o seu legado. Ele passou a entender o que? Se eu fizer alguma coisa contra o rei, vai continuar queimado,
vai continuar derrubado, vai continuar destruído, vou continuar sendo o efeito de zombaria, vou continuar sofrendo, e os meus pais e o meu futuro vai estar perdido. Então é melhor eu me abaixar e servir. Então é melhor eu se abaixar e servir. Então é melhor eu provar primeiro, para depois ele beber. Então é melhor eu ver primeiro se está envenenado, para que ele não morra, porque vai vir da mão dele, independente se ele não serve, independente se ele não vai vir da mão dele, independente se ele não adora, independente se ele não se levanta, independente se foi por causa dele que foi queimado os muros, independente se foi por causa dele que eu sou uma vergonha hoje, o que importa é que eu tenho que servir ele. E aí ele entende, quando ele serve se torna uma oportunidade. E nessa oportunidade a Bíblia fala que o rei olha para ele e fala: o que está acontecendo, Neemias? Nessa oportunidade o rei olha para ele e diz: por que estás tão triste? Por que estás tão triste? Não morreu ninguém, não aconteceu nada, por que estás tão triste? E aí aqui a Bíblia vai nos dizer que eu tenho que ter 4 ou 5 parâmetros para que as coisas de Deus funcionem. Porque primeiro é a oração, que foi o que Neemias fez. O segundo foi o jejuar. O terceiro foi a ousadia. O quarto foi ser decidido no que ele já estava no plano ao fazer. E o quinto é ter a sua palavra e cumprir. Porque aqui a Bíblia vai nos dizer que ele orou, que ele jejuou, e que segundo, ele estava pronto. A Bíblia diz que ele já estava com tudo maquinado o que ele iria fazer, e ele não morava lá. E aqui a Bíblia vai também dizer que ele já estava decidido. Em que? Eu preciso de madeira, eu preciso de homens, eu preciso de cartas, eu preciso de trabalho para que eu levante os muros. Aí eu chego no 5 tópico, ter a palavra. A Bíblia fala que o caráter do homem vale mais do que dinheiro. E aqui a Bíblia fala que ele tem a palavra. O rei pergunta a ele e fala assim: amém, eu vou te dar tudo o que tu quer, mas quantos dias tu quer? E aí isso me trouxe uma atenção, porque se ele desse uma palavra errada, ou se ele viesse antes, ele estaria com sua palavra errada com o rei. Aqui vamos falar uma palavra e uma mensagem de um homem que se redobrou a um tempo de sofrimento, que não precisou ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor esquentou o coração dele e voltou a fazer tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. E aí o rei dá tudo. O rei dá a ele o que ele quer, dá cartas, porque ele sabia que no meio do caminho, a Bíblia fala que ele diz: então me dê cartas para quando eu atravessar o rio Eufrates. Me dê cartas para quando eu atravessar o rio Eufrates, ninguém venha contra mim, ninguém venha contra os soldados que estiverem comigo, porque eram terras distintas, terras de salteadores. E aqui a Bíblia vai nos dizer que o rei dá a ele, dá toda a obra, dá todo o mantimento, e ele atravessa o rio. Só que o que me chama a atenção é que ele chega em Jerusalém. O que me chama a atenção é que ele chega em Jerusalém. Só que ele não chega em Jerusalém trabalhando. Primeiro ele vigia. Quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia fala que ele espera 3 dias para que ele se movimente em fazer alguma coisa. Se alguma coisa não deu certo na sua vida hoje, é porque você está indo muito rápido no campo de batalha. Você ainda não entendeu que quem faz é Deus. Se você não está dando certo em algo, é porque você tem que entender que quando você chegar, primeiro você olha. Quando você chegar no ambiente de batalha, primeiro você olha. Primeiro você vê da onde vai vir. Primeiro você vê da onde os falsos profetas vão vir, da onde a calúnia vai vir, de onde as guerras vão vir, de onde as espadas vão vir, de onde as lutas vão vir, de onde as lanças vão vir.
Porque o problema é que a gente quer entrar numa guerra e já sair para a peleja. O problema é que quando a gente entra no campo de batalha, eu vou quebrar tudo. É igual meu irmão. Eu vou quebrar tudo, eu vou fazer tudo, eu vou bater tudo. Mas se virmos Davi, a Bíblia diz que antes de Davi chegar a Saul, Davi não pisa no campo de batalha. A Bíblia diz que antes dele chegar a Saul, primeiro ele faz o quê? Vai no rio. Primeiro ele entende que ele precisa ir no rio. E quando ele vai no rio, depois ele entende o que? Que ele precisa pegar as pedras. Ele entende que ele não pode ir no campo de batalha afoito, com tanta pressa. Ele entende que ele não pode pisar no campo de batalha tão rápido. Porque primeiro Deus monta o cenário. Talvez não deu certo para você, porque o Senhor não montou o cenário ainda e você já está pisando na guerra. Talvez Deus não montou o cenário ainda e você já está lutando com o seu inimigo. Mas Deus ainda não montou o cenário. Deus ainda não disse nada. Mas já está lutando. Mas já está na guerra. E aí a Bíblia fala que Davi, ele faz o quê? Ele pega 5 pedras. Ele não pega 5 pedras porque ele entende que ele vai errar. Ele pega 5 pedras porque tinha 5 inimigos. O nosso problema é esse. Achamos que estamos sozinhos. Porque se fosse nos dias de hoje, alguém poderia pegar até 10 pedras. Só que se você estiver com Deus, você não erra. Aqui me mostra que se estivermos com Deus, não tem segunda tentativa, não tem terceira tentativa, não tem quarta tentativa. Se você estiver com Deus, é na primeira. E aqui Neemias vai. Só que quando Neemias começa a chamar o povo, depois de 3 dias, o povo se entusiasma. A Bíblia fala que o povo sentiu a vontade de trabalhar sem receber. O importante de hoje, o que muda os dias de hoje, é que são pessoas que querem trabalhar, mas querem receber. São pessoas que primeiro, antes de chegar ao pedir o trabalho, querem receber. Só que aqui, eles estavam vivendo um tempo, e não é igual os dias que vieram acontecendo. Está isso aqui nos dias de hoje. Isso aqui está nos dias de hoje, a qual as pessoas para servir quer receber, a qual as pessoas para dar, alguém tem que ver, a qual as pessoas para doar tem que ter views, tem que ter like, a qual as pessoas para dizer uma mensagem só pode ser de prosperidade, porque não pode ser de palavra de correção. Porque quando o profeta fala, tá e tudo bem, eu não preciso dizer se vai tudo bem. Estar bem. Porque quem faz é Deus. Aí eu digo para você, se ela fala, estou com um problema, meu filho morreu, o que Geazi ia fazer? Nada. Aí eu digo para vocês, será que precisa receber para fazer? Será que precisa ir lá no meio de quem está usando as drogas e ganhar dinheiro antes? Será que devemos ter views e likes para pegar um drogado ou para pegar uma prostituta? Porque isso é transformação de alma. Quando você pega alguém que está servindo outro alguém lá fora e traga ele para cá, e ele entende que o que Deus que muda é esse, não é a revelação, é esse. A revelação está aqui. Não existe eu pregar para vocês que a porta está aberta, porque eu não sou dono de porta, eu não sou marceneiro para criar alguma coisa. Eu não adianta eu chegar para você e dizer que eu vou construir a tua casa. Primeiro, eu não gosto de fazer obra e eu não sou dono de construtora, mas eu vim aqui dizer que essa palavra aqui salva, essa palavra aqui cura e liberta. E aqui o povo se entusiasma para fazer. Rapidamente, o povo se entusiasma a fazer. E quando o povo faz, a Bíblia diz que primeiro Sambalat e Tobias zomba porque ainda estava o projeto
na fala. Enquanto o projeto está na fala, zombam. Se você chegar para alguém e dizer, meu sonho é ser médico, vão zombar de você. Porque você não tem pai rico, porque você não tem uma estrutura familiar a fazer você sonhar a grande porte. E aí vão zombar de você. Se você falar que vai ser um engenheiro, me desculpe, vão zombar de você. Vão falar, você vai ser um ajudante de obra. Isso aí eu acredito. Mas engenheiro não. Por quê? Porque ainda está na fala. Ainda está na fala. Mas aí a Bíblia fala que quando começaram a levantar os muros, eles se iram. Aí não está mais na fala, está no comportamento. Porque enquanto está na fala, é bom. Por quê? Porque ainda nada foi construído. Mas quando começa a construir, muda o comportamento. Estão rindo de você hoje, mas quando você entrar na faculdade, vão sentir raiva de você. Porque eles não querem que você vença. Por quê? Você está andando. E quando você está parado, organizando o seu sucesso, vão zombar. Mas quando você começar a caminhar, eles vão começar a falar, ó, não vai terminar não. Começou, mas não vai terminar, eu sei. Vão falar, eu sei. Eu sei. Eu sei, não vai terminar. Mas em nome de Jesus eu acredito que o Senhor que toma pela tua mão vai fazer você vencer de novo. Vai fazer você sonhar de novo. E aqui a Bíblia fala que eles se iram. Só que a Bíblia fala que ainda tinha brechas. A Bíblia fala que ainda dava para espiar. Só que Neemias, ele cria uma objeção de que a obra poderia ser feita tão rápido que ele começa a construir com sabedoria. E eu digo para você, você está se reconstruindo como? Eu digo para você, como você está andando no Evangelho? Porque a primeira mensagem que fala para se reconstruir no Evangelho é orando. A primeira oportunidade para você começar a seguir no Evangelho é jejuando. Não sou eu que estou dizendo, é isso aqui, ó. E a terceira oportunidade para que você comece a ter uma grande oportunidade é lendo. E a terceira é o seu testemunho, fazendo o que você leu. E aí aqui a Bíblia vai nos dizer que ele começa a entender o quê? Os muros estão derrubados, sim. Mas eu primeiro preciso colocar as portas. Por quê? Porque o inimigo entra pelas portas pela frente e zombam de nós. Ele começa a entender que somos efeito de zombaria. Por quê? Porque o inimigo entra pela nossa porta. Somos efeito de zombaria porque ele entra pela frente. A Bíblia fala que ele começa a construir 4 portas, ou 3 portas, que são a porta do peixe, a porta da ovelha e a porta de Josana. A Bíblia fala que a porta do peixe era a porta do evangelismo e dos novos convertidos. A Bíblia fala também que a porta das ovelhas são a porta onde ficavam os animais de sacrifício. E o terceiro, a porta terceira, vai ser a porta de Josana, que fala a porta da fé. Eu digo para vocês, e as portas? E os batentes? Porque não adianta nada colocar a porta e não colocar a tranca. Porque com a tranca só vai entrar quem você quer. Mas se a porta estiver aberta, entra qualquer um. Aí a Bíblia fala, aquele que quer vir até mim, nega-se a si mesmo. Mas aí ele também chega e fala, aquele que bater, eu vou abrir. Mas se bater para ele abrir, é porque alguma coisa está trancada. Não é qualquer um que entra. Meu Deus. A Bíblia fala que ele diz, aquele que bater, eu vou abrir. Mas não é qualquer um. Não é qualquer um que vai bater na porta de Cristo para abrir. Porque quando você abrir a porta de Cristo, ele fala, eu vou te aceitar, mas toma aqui a tua cruz. Porque tem gente que quer entrar, comer e beber, mas não quer compromisso. Porque quando tu entra na casa, a Bíblia fala que eles ceiavam. Para cear era um compromisso. Porque se você dá o lugar a alguém
numa forma aqui na igreja, vão entrar, vão comer, vão beber, vão saciar disso aqui e no que os líderes têm para dar. Mas e o compromisso? Mas e o compromisso de beber o vinho? Porque o que achamos de hoje, nos dias de hoje, é achar que o vinho é de graça. Os dias de hoje achamos que o pão é de graça. Achamos que o evangelho é muito farto. É muito farto de comida, mas a mesma comida que tu come hoje de graça, ela vai ser algo muito valioso para tu ir para o inferno. A mesma comida que te leva para o céu, também te leva para o outro lado. E é numa forma tão rápida. Mas aqueles que seguem a Deus, está sentado aqui vivendo uma só mensagem, vão ser coroados, mas também vão ser julgados pela palavra. Eu não vim aqui mostrar para vocês o evangelho fácil, porque aqui a Bíblia vai nos dizer que Neemias ele começa a crescer. Só que de acordo com quando ele vai crescendo, a Bíblia diz também que Sanbalat e Tobias cresce em afronta, porque ele começou a falar. Depois ele se enfureceu. Depois a Bíblia fala que ele começa a fazer o quê? Ele começa a usar profetas que estavam dentro para o matar, para o ferir. Ele começa a usar quem está dentro para difamar ele. Aí aqui a Bíblia vai nos dizer que quando ele levanta os portões, quando ele levanta os muros, quando ele precisa de ajudadores, a Bíblia diz que em um lugar as pessoas de Tecoa, os nobres de Tecoa, os de dentro da casa, não queria mover uma palha para a obra. Isso que me chama a atenção e rasga o meu coração, porque os de dentro da casa viu os portões quebrados, viu os muros derrubados, mas não quis ajudar. A Bíblia fala que Neemias manda um mensageiro até eles, mas eles falam que não vai se mover uma palha e não ajuda. Mas quando a fortaleza ser lançada, quem vai ser guardado são eles também. E aos que estão aqui hoje vivemos isso. O evangelho de quem está no meio de nós não quer fazer. Estamos vivendo um evangelho de quem está no meio de nós só querem as bênçãos, mas não querem lutar, não querem pegar a espada e não se prontifica a fazer. São pessoas que são movidas pela palavra ou pela buzina, que é a mesma que Gideão cantou. Porque foi bom quando Gideão solta a buzina, vem muitos. Mas quando Gideão começa a falar, aquele que é teimoso, quando Gideão começa a falar, aquele que bebe água igual um cão, quando Gideão começa a falar, aquele que não tem a autoridade de fazer, que é fraco, volta. Aí você vê muita gente voltando. É o que está nos dias de hoje. Tocou a buzina, tocou o corinho, aí pula no mistério, aí dança, aí fala em línguas. Mas quando vamos na hora de guerrear, que é o compromisso, aí é onde a gente vende os covardes medrosos. Aí o que me chamou na atenção, que é Nitecoa, ninguém quer fazer, ninguém quer se movimentar, a qual os homens precisaram a fazer o que? A uma mão construir e outra mão com a espada para guerrear. Precisou de pessoas que estavam com as suas mãos para construir e as outras mãos para guerrear. Mas precisava de gente para fazer, precisava de gente para olhar, precisava de gente para olhar o inimigo, precisava alguém para ter uma força, Neemias, para aguentar a afronta. Só que infelizmente não tinha ninguém. Tecoa não se levantou. E aí os poucos que se levantaram fizeram. Só que aí eles levantam profetas. E aí o profeta chega para Neemias e fala assim: Neemias, se esconde dentro do templo, porque hoje eles vão vir aqui. Neemias, se esconde dentro do templo, porque Sanbalat, Tobias e Gesem vão vir.
Aí eu fico tentando entender quem é Sanbalat, Tobias e Gesem. São pessoas inúteis que adoram outros deuses. São pessoas que servem outros reinos. Mas entendemos que Neemias está com Deus. Mas então por que alguém que te ofende você já quer ir para a briga? Por que quando alguém tenta ferir o seu caráter você já quer ir para a espada? Sendo que Deus não mandou você ir. Porque nós somos aterrorizados por alguém que não vai nos trazer mal. Alguém que só vai falar, mas não vai nos trazer mal. Isso é o evangelho no meio de nós. O inimigo só fala. O inimigo nas nossas almas só diz, só profanam palavras, mas ele não tem poder para fazer nada se você estiver com Deus. Glória! E aí, resumindo a mensagem, a Bíblia diz que Neemias constrói o muro em 52 dias. Tão rápido, porque estavam com Deus. Só que aí o que me entristece é que o povo se levanta e fala: mas Neemias, estamos sendo escravos pelos nossos próprios irmãos. Neemias, construímos os muros, mas estamos sendo escravos pela nossa própria linhagem. Neemias, estamos sendo escravos pelos nossos próprios amigos. Estamos sendo vendidos pelos nossos próprios irmãos. E os nossos próprios irmãos nos vendem para o reis. Os nossos próprios irmãos nos vendem para Artaxerxes. Os nossos próprios irmãos nos vendem para Sanbalat e Tobias. Isso que me trouxe a reflexão da mensagem. Porque se o povo não se levantou para erguer os muros, porque esse problema estava acontecendo em Israel. Israel estavam vendendo o próprio povo como escravo, porque o povo não tinha o que comer, o que beber. Aí vendia os seus gados, vendia as suas terras, e depois se tornava escravo para quem comprava. E aí aqueles que compravam, depois não queria mais e vendia para Sanbalat, Tobias e Gesem, e vendia para outras pessoas. Só que dentro de Israel tinha um legado, que se você fizer alguém como escravo, seu irmão, com 7 anos ou 4 anos, você tinha que torná-lo livre. Era uma mensagem de Deus. Só que o povo não aceitou mais isso, começou a se vender. É o que está nos dias de hoje. Nos dias de hoje vemos tempos ao qual estamos nos vendendo. Estamos vendendo uma oração. Estamos vendendo uma palavra. Muitas das vezes estamos vendendo, porque se olharmos a mensagem, Elias e Eliseu não precisa ir na casa de ninguém para levantar a oração. Elias e Eliseu não vai à casa de ninguém para falar que Deus cura. Tem aqui, por que não vem aqui? Se a Bíblia fala que aqui é casa de Deus, então por que não vem à casa de Deus? Deus que tem que vir na casa da pessoa. E é isso que acontece. Estamos vendendo muitas coisas, mas nos finais os nossos próprios muros estão sendo derrubados e não estamos vendo. E Sanbalat e Tobias canta, e Sanbalat e Tobias zomba. Mas esse é o nosso problema. Deus nos tornou homens aqui para levantar muros, mulheres para levantar muros, mulheres para ter a convicção de que se eu estou errando aqui, eu preciso mudar a minha posição. Porque o Senhor não quer só que você levante o muro, Deus quer que você faça. O que adianta levantar muros se não ter almas? O que adianta levantar portões dos novos convertidos se não ter novos convertidos? E aqui eu trago uma palavra de Deus para você hoje. Seja um Neemias. Porque por mais que você não seja pedreiro, por mais que você não seja um construtor, Deus precisa que você pegue almas. Deus precisa que você busque almas. Deus precisa que você monte projetos. Deus precisa que você monte estratégias. Porque não precisa Deus falar. Deus já entregou no seu coração. Não precisa Deus chegar e dizer para você, abrir o teu quarto e falar: minha filha, vai lá e busca, vai lá e prega mensagem no seu trabalho,
Vai lá e fala de Deus para o teu amigo. Não precisa. Você é crente. E crente gosta de falar e de comer. Só que o crente faz mais o quê? É comer. Não fala. Só que Deus precisa que você fale hoje. Porque o falar de hoje vai ser a vida que Deus vai trazer ao amanhã. E essa mensagem que eu trago ao seu coração, seja um Neemias, seja um construtor, seja alguém que seja tão íntimo de Deus, ao ponto que não precisa Deus falar. Porque em Corinto vai dizer que pensamos com pensamentos de Cristo. E que hoje possamos colocar os pensamentos de Cristo em prática. Que não importa a missionária não precisa falar. O pastor não precisa dizer. Está escrito aqui. E se você for para a tua casa e ler, você vai entender que o que eles rasgam o verbo falando aqui, está escrito. E essa mensagem eu quero trazer ao teu coração, ao que vem um arder, a que a mensagem venha falar igual Belinha cantou aqui, porque pararam de falar do céu, paramos de pregar sobre o céu, paramos de pregar a salvação. E hoje eu quero trazer essa mensagem ao seu coração. Coloque um tijolo a mais na sua trajetória. Levante os muros para que ninguém fale de vocês, para que ninguém exponha a sua nudez, para que ninguém fale dos seus erros, porque dos seus erros o Senhor já lavou, já jogou no mar do esquecimento e já te deu uma nova veste que é limpa para que você o adore em espírito e em verdade. Quem esteja com Deus nessa noite, bate palma ao Deus que é todo poderoso.